Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 1. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus falou tremendamente nessa noite. E quem tem ouvido, ouça o Espírito diz da igreja, porque nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, porque Deus já está completando, enchendo o azeite na nossa vida em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, que diz assim: a terra, porém, estava no princípio criou Deus, o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Louvado o nome do Senhor até aqui, em nome do Senhor Jesus, que a igreja pode se assentar. Aleluia! Eu estava comentando com o nosso pastor pela primeira vez que aconteceu aqui. Conforme o culto estava rolando, eu vinha com a palavra ali, para trazer uma palavra. E quando eu estava aqui, Deus me deu um tema para essa noite. Aleluia. Eu fui anotando, eu não trouxe anotado de casa, eu estava anotando aqui. Aleluia. As 3 coisas importantes na libertação do crente. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Eu tenho certeza que é para mim e para você essa palavra. Porque a palavra de Deus, o homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Talvez o viesse falar o que eu já tinha planejado. Talvez não ia surgir espírito, mesmo sendo a palavra de Deus. E nós lemos aqui no início, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E creio que quando Deus já criou também o seu Espírito, foi porque Ele queria colocar em alguém. Não foi passar sobre as águas. O plano de Deus era mais na frente, criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas para que esse Espírito venha habitar em nós. É uma das primeiras coisas que quando crente, ou a pessoa conhece a Deus, tem que ter, é o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse tal não me pertence. Esse tal não me pertence, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. No livro de Atos, se você quiser marcar ele na sua casa, no capítulo 19, é a primeira coisa. As 3 coisas que nós temos que ter. No livro de Atos, capítulo 19, no versículo 11, diz assim: e Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, os lenços, aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas e ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos do espírito maligno, dizendo: encontrou-se que por Jesus Cristo, a quem Paulo prega, os que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado César, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Louvado o nome do Senhor. E o processo do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando todos tal modo, e prevaleceu contra ele, que desnudo e ferido fugiram daquela cidade. Louvado o nome do Senhor. Para que nós venhamos afrontar o nosso adversário, temos que ter a presença de Deus. A palavra de Deus diz que muitos observavam Paulo, como ele fazia a obra de Deus, e muitos achavam que podia ir fazer igual. Paulo tinha luz. O Espírito que Deus prometeu lá no começo já habitava sobre Paulo. E a palavra de Deus diz que na mesma hora que ele, homem possesso, partiu para cima dele. Eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês nunca ouviram falar. Uma das coisas que acontece quando a pessoa recebe Jesus, recebe a presença de Deus, ele é reconhecida pelo diabo. O diabo, a pessoa, através do nome de Jesus, tem autoridade sobre ele. A gente vê muitas das vezes pessoas pelejando para expulsar o diabo, às vezes no culto, ou quem está na oração do lar. Quando tem pessoas que muitas das vezes passam luta dentro da sua casa, mas vem correndo para a igreja chamar o pastor, vai chamar a irmã que é do povo, vai chamar o irmão que tem unção, vai chamar a irmã que revela. E a presença de Deus que está nela? Aleluia! Ele tem que reconhecer. E muitas das vezes acontece isso,
não, quem é você para botar a mãe? Eu nem sei quem você é. Como foi falado aqui? Saul, ele levou quase 30 anos aí sendo enganado por si mesmo. Quase 30 anos. Ele tinha aparência de rei, ele tinha tudo de rei, mas ninguém respeitava mais ele. Ninguém tinha mais autoridade nele, os inimigos da ria dele. Verdade. Se arrombava de Saul. Porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus, disse que já se afastou dele há muito tempo. Aleluia, Deus. E temos que ser reconhecidos. É uma das coisas que nós temos que ser. Ser reconhecido através da autoridade do nome de Jesus na nossa vida. Aleluia. Porque muitas das vezes vai ter situações que não vai ter o pastor, vai ter situações que não vai ter irmão, vai ter situações que não vai ter o conjunto. Vai ter que ser nós mesmos que vamos ter que afrontar aquela situação. Ele joga essa parte, ele faz também vão fazer. Em nome de Jesus de Paulo, traz essa vida. Acredito que o diabo zombou em rio dele, falando que Jesus zombou dele. E tem muitas pessoas carregando o nome de Jesus, mas não tem mais autoridade, não tem o cajado, não tem a confiança de falar, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, porque, diabo, eu tenho autoridade sobre você e você tem que sair. E tem que sair. Tem pessoa que ela faz o jejum, monte, mas a obediência acima de todas as coisas, a palavra de Deus, como foi falado aqui, Davi chegou com as suas 10 sujas, veio do campo, mas o outro estava garantido, porque ele era soldado do rei, fazia parte do exército. Mas por que eu e ele não? Porque os inimigos, a maioria gigante, não tinha mais medo deles. Não tinha quem são você, do exército de Saul, eu conheço ele como ninguém. Ele não é mais nada. E vinha empurrando com a barriga. E não podemos estar na presença de Deus empurrando com a barriga. Vamos se cansar. Vamos se fatigar, não adianta. Vai chegar uma hora que as fascinações vão ser mais fortes. Já vai falar, o que eu estou fazendo na presença de Deus? Não estou conquistando mais nada. Estou gastando meu tempo. Mas essa é uma coisa de uma autoridade. É uma das coisas que quando a pessoa ela começa a ter a sua autoridade, confiança em tudo que ela faz, ela tem confiança, ela vai na certeza. Ainda se não deu certo naquele dia, ela não, eu vou lutar, porque está errado, é alguma coisa aqui, mas eu vou melhorar. Aleluia. É o espaço da libertação. É o espaço que a pessoa tem. O livro de Mateus, também você ler na sua casa também. No capítulo 22, vou lá no sexto nome do Senhor. Melhor dizendo é Lucas. Lucas. Deixa eu ver se eu tenho. Lucas 8. Lucas 8. Vou lá no nome do Senhor. Lucas 8, a segunda coisa que nós temos que ter. Uma das coisas que nós também temos que ter na caminhada da nossa libertação, importante, não só por causa da libertação na vida do crente. Vamos lá nesse nome do Senhor, no capítulo 8, no versículo 26, 28. No versículo 28 diz assim: quando viu a Jesus, prostou-se diante dele e exclamou, dizendo em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo que não me atormente. Porque Jesus ordenara ao Espírito mundo que saísse daquele homem. A minha Bíblia está ligada, está de outra linguagem, mas na linguagem atual, vem dizendo: que tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo, viesse me atormentar? Deus amado. Quando a pessoa tem a presença de Deus, quem diz sair ao diabo? Tem pessoa mudando de bairro, tem pessoa mudando de família, tem pessoa mudando de casamento, tem pessoa mudando de trabalho, achando que o problema não está no local, mas o problema está nela. Porque ela não, a presença de Deus que estava nela se afastou e já não consegue mais ter domínio sobre os problemas. E o ditado está incomodado que se mude, e a pessoa tem mudado.
Eu não aguento mais aqui, eu vou mudar daqui desse bairro, porque depois que eu vim morar aqui, meu filho se perdeu, minha vida mudou. Não é a pessoa. A pessoa pode atravessar o oceano, atravessar céus, que o problema vai estar lá primeiro do que ela. A Bíblia diz que os principados, potestades, forças dominadoras, eles não andam, eles voam. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem só era atormentado, porque ele não conhecia o poder de Deus. Ele nunca esteve diante do Todo-Poderoso. Mas quando Jesus chegou, a presença dele já incomodou Satanás. E temos que incomodar os caras. Tem gente que não volta, porque não passa na encruzilhada. O cara repreendido em nome. Ninguém vai chegar lá na macumba, vou escutar, puxar pano, cuspir, não. É a religião da pessoa. Mas quem tem que sair do caminho é o diabo. Deus amado. Não, eu não falo aqui que essa rua é muito carregada. Não existe isso para nós. Não vale para mim e para você. É a presença de Deus que está em nós. Tem que contagiar os bons e os maus. Os maus têm que bater em retirada. Aleluia. Porque enquanto a presença de Deus não incomoda os diabos, ele some, ele bagunça a vida da pessoa. E a vida desse homem era bagunçada. Aleluia. Família não aguentava mais. Corrente não segurava. Pessoa tinha mais medo dele do que um cachorro ou de qualquer outro animal. Não passava por ali. Mas a presença de Deus, quando chegou, eles sentiram o que é estar diante do Todo-Poderoso. E assim é da sua vida. Mas a gente não é isso. Como foi falado aqui, temos que descer, se humilhar. Ó Senhor, eu preciso de ajuda, mas como foi falado, quando a pessoa começa a caminhar, ela vai buscando conhecimento, chega uma hora que o espírito do profeta velho se aposta da pessoa de uma maneira que ela não aceita mais nada. É do jeito dela, é assim que eu quero, tem que ser do meu jeito. Deus amado. Eu pregar hoje, o povo caía, eu poder evangelizar, eu ganhava 3 almas. Olha aí. E não aceita conselhos de pastores, não aceita mais conselhos de ninguém, porque ele agora está destruído do seu jeito. Olha aí. Mas quando estiver diante da situação, a Bíblia diz que toda árvore que não dá Deus lança, corta e lança fora. A árvore, quando dá fruto, às vezes a pessoa é fruto na sua vida. Quando ela caminha, tudo começa a fluir na vida dela. Problema vamos ter, porque o diabo ele não está satisfeito comigo, contigo na presença de Deus. Bramando como leão, rodeando, é 24 horas, querendo oportunidade. Mas a nossa vida tem que fluir. Aleluia. Aí que está a diferença. Eu sempre falo, quando a pessoa ela tem a presença de Deus, ela não precisa, o pastor ir lá seja batizado hoje com o Espírito de Deus, não precisa. Porque o interior da pessoa, só quem conhece é Deus. Irmã, Deus está falando que hoje, agora, não, é ela que tem que ser humilde. Aleluia. Porque realmente Deus quer me batizar, mas Aleluia. precisa mudar. Eu costumo falar, quando a pessoa sabe que ela tem a presença de Deus verdadeiramente dentro dela, isso é legal, Gálatas. Você não me faz a memória 4 ou 5, que fala as sobras da carne e o fruto do Espírito diz, caracteriza quem ela é. Aleluia. Caracteriza quem ela é. O Espírito de Deus está em mim, não precisa muitas das vezes, nem todos vão falar em línguas, nem todos vão profetizar, mas tem o dom da cura, tem o dom da libertação, tem o dom da minha alma. Isso também é um fruto do Espírito. E muitas pessoas, outros irmãos falar em línguas, falam também. Outros profetiza também a mesma tristeza. Mas quando ela tem o Espírito de Deus, começa a mansidão, o domínio próprio, longanimidade, disponibilidade, isso caracteriza a libertação da pessoa. Ela não tem medo da morte. Não tem medo de morrer. Nós não podemos ter medo da morte. Porque vai ter situação que pode chegar lá para nós resolver e quem sabe ser o nosso último dia de vida. O nome de Deus se glorificar até na nossa morte. Porque nós estamos aqui por causa da morte de Jesus. Não podemos ser diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Que tenham contigo, Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, ele brincava e aprontava na vida de quem não conhecia Jesus. Pois o que é que o senhor está fazendo aqui? Esse homem aqui não lhe pertence, porque está incomodado com ele. Mas Jesus disse que veio por doente, o santo precisa de médico.
Mas tem pessoas que já estão na presença de Deus, que já estão tapadas a sua visão espiritual. Aleluia. Não chama mais Jesus na hora da revelação. Aleluia. Não, muitas das vezes não confia naquela pessoa que está ao seu lado no seu ministério. Eu vou contar um negócio do pastor, vai sair contando para todo mundo. Deus me deu, eu vou lá e resolvo. O mesmo Deus que está nele está em mim. Mas muitas das vezes é o pastor que vai dar o conselho e a palavra. Mas a pessoa já tem as suas decisões próprias. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, no livro de Mateus, capítulo 22, fala sobre as bodas. Que como eu falei no início, a palavra de Deus diz, onde está o Espírito do céu, aquele que não tem o Espírito de Deus, ele está obedecendo, porque onde habita o Espírito de Deus, habita a liberdade. É que eu estou falando, muitas das vezes as pessoas estão se confundindo muito. Libertação por estar na igreja trajado, alinhado, e a vida lá atrás. E a gente não começa a nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Deus que é liberdade. Como eu sempre falo, eu tenho que dormir hoje, eu tenho um problema para resolver amanhã, mas de maneira alguma, esse problema amanhã pode me atormentar. Porque a palavra de Deus diz, Davi, o salmista diz que faz o que deito, roubo pego no sono, porque só tudo, Senhor, que faz repousar em segurança. E tem que valer para mim e para você. Eu jamais vou falar, vem aqui, quem quiser oração, joga seu remédio, nós vamos pisar no seu remédio, vamos jogar fora, é a fé da pessoa. Mas ela vai adquirir fé, lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade que liberta. Tem coisa que não vai ser oração que vai resolver, é só obedecer a palavra, guardar, e no dia mal ela se apegar. Diz o livro Apocalipse, para nós finalizar, a terceira coisa mais importante, que caracteriza que nós cristãos temos que ter. A Bíblia diz no capítulo 22, a parábola da esposa. De novo entrou Jesus em parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou a esposa de seus filhos. Então enviou seus servos a chamar os convidados para a esposa. Mas eles não quiseram vir. Enviou ainda 2 outros servos com esta ordem: dizer aos convidados: eles já preparei o meu banquete, o meu boi levado for abatido, e tudo está pronto. Vinde para a esposa. Eles, porém, não se importaram e não foram. Um para o campo, outro para os seus próprios negócios. Outros agarrando os servos e o maltratavam e matavam. O rei ficou irado e enviou suas tropas. E terminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não estão dignos de entrar. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos, convidai para a esposa tudo quanto encontrar. E saiu aquele servo pela estrada, reuniu todos que encontravam, tanto o mal como o bom, e saíram o banquete e ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não havia veste oficial. Ele perguntou: amigo, como entrou aqui sem a veste oficial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei ao seu servo amarrar os pés e a mão e lançar para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor escolhe para ser obreiro, o pastor escolhe para ser pastor, o pastor escolhe para ser funcionário. Mas a verdadeira, como foi falado aqui, Samuel escolheu a aparência, mas Deus, eu quero ele. Aleluia. O homem escolhe o carro, mas quem vai se fazer escolhido para o reino do céu é eu e você. Não é carteirinha, não é ano de igreja, não é porque eu prego bonito, não é porque eu louvo bonito, não é porque quando eu louvo todo mundo se agita. Aleluia. Isso não quer dizer nada, é a velha. A Bíblia diz que isso é a principal característica. Quando a pessoa está liberta na presença de Deus, todos têm que notar a diferença no meio do povo. Não adianta. Ela vai ter a diferença, porque a palavra de Deus diz que ninguém pode esconder a candeia debaixo do armário da cama sem que seja notada. Ela vai ser notada. Ela vai ser notada.
queira pouca gente ou não, ela vai ter que mostrar quem ela é. Aleluia. Ou ela está ali glorificando o nome de Deus, ou está sendo envergonhada ou mais é uma lâmpada. E esse homem aqui representava Jesus. Aleluia! Todo mundo convidado, mas todo mundo se preparou naquele momento. E um lá deu um jeitinho brasileiro e conseguiu entrar. Deus amado. Ele podia humilhar ele. Por que você está fazendo aqui? Chamou ele num cantinho, disse, amigo, como que você entrou aqui? E outras palavras ele disse, olha a sua volta. Em outras palavras ele disse, olha só a sua volta. Vê se tem alguma coisa diferente aí. É a mesma coisa que uma pessoa que esse cara não deixa de short pregando. Irmão, eu tenho uma coisa diferente ali. Como que você entrou aqui? Sem as vestes nupcial. Olha isso. Vai ter aqui, isso aqui é o que caracteriza o cristão liberto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixamos nos confundir, porque eu oro, o povo cai, eu oro, o aleijado anda, às vezes não é pela minha fé, é pela fé da pessoa. Aleluia. O poder está acontecendo, é a fé da pessoa. Não significa que, porque nós é ministério que está fazendo, não, e aquela pessoa que está lá dentro. A pólvora está aí, se cair uma fagulhinha, explode, não precisa nem um fogaréu, é só uma fagulha. O gás está ali, se a pessoa acendeu a lâmpada, aquela faísquinha sai, pega fogo. E muitas das vezes é a fé da pessoa. A pessoa pensa, é eu que estou fazendo, eu que estou acontecendo. Quando Davi começou a andar pelo meio do arraial, nas terras de Saul, tudo começou a dar certo. Ele botou na cabeça, era ele que estava fazendo, e não era. Ele já sabia, ele tentou transparecer uma coisa. Mas na hora H, quando Deus chamou, as vestes dele não estava compatível com aquilo que Deus pediu a ele. Ele já estava se auto-se-achando. E como foi falado nessa noite, aquele que pensa, aquele que se exaltar, esse que será humilhado. Deus da glória, Pai. Esse que será humilhado. Eu baixo. Amigo, como que você entrou aqui? Em outras palavras, cadê o espírito que eu prometi? Tirei das águas e coloquei sobre o homem. Coloquei sobre meus servos, que agora não está mais habitando. Infelizmente, apartai-vos. E a Bíblia diz que ele foi lançado no lago de fogo, aonde achou residente. Deus amado. É o que caracteriza. Temos que ser reconhecidos pelo diabo, temos que ser sim. Ele tem que saber que quem nos escolheu foi Deus. Porque quando depois passou quase 30 anos, Davi com 33 anos ou 30 por aí, que ele sentou no trono. Antes, lá no meio, o diabo, que era representado pelo gigante, teve que reconhecer na força que Deus tinha escolhido Davi. Na aparência ele achou, eu sou mais eu posso, vou fazer acontecer contigo. Hoje mesmo sua casa tem entrega a idade de rapina. Mas ele fez valer o chamado de Deus. E temos que fazer valer o chamado de Deus na nossa vida. Filho. Não só aqui, mas principalmente quando vier o nosso chamado, Deus, a nossa passagem aqui na terra. Aleluia, Pai. Temos que ter, louvado o nome do Senhor, temos que ter autoridade com a palavra, não é só quando estamos aqui terno, gravata, não é só quando eu estou na igreja, isso aqui não é roupa de super-herói. Ele tem que reconhecer a gente onde nós botar a planta dos pés. Na hora da enfermidade, como foi falado, e ainda se passar pela situação como João passou. Se o diabo vem botar a prova, ele vem botar a prova. Mostra aí para ver se ele é crente mesmo. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué, ele foi se apresentar na casa do Senhor. E quando ele se apresentou diante do altar, Satanás estava no meio. E a Bíblia diz que Deus observou e viu Satanás no meio do seu povo para acusar e impor sobre ele. Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E a Bíblia diz que na mesma hora, Deus alertou aquele homem que a veste dele estava suja. Não se deixe enganar. Deus alertou ele rápido. Deus, nós caímos em
discipulada, nós não somos envergonhados, tem antes de Deus nos avisar. Pedro fez, Satanás quer nos peneirar. Satanás quer nos peneirar. Jesus alertou ele. Porque ele estava do lado de Jesus, ele achava que não estou protegido, nós não estamos protegidos de nada, se nós não quisermos por onde. Então vai ter coisa que Deus vai permitir que venha, para que nós acordemos. Tem coisa que Deus vai permitir para mim e você hoje, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Às vezes a pessoa não entende porque o crente ficou doente. Aleluia. Porque esse irmão está lutando tanto por essa bênção, porque talvez ele recebe, ele vai embora. E Deus está segurando ele ali, para que ele venha se amadurecer na palavra e permanecer na fé, mas rumo à sua salvação. Porque tem pessoas que estão na presença dela, mas tem que conquistar na raça. E não tem, mas tem coisas que Deus vai acrescentar naturalmente, quando o alvo dela é principalmente Jesus. Quando aquela palavra se cumprir, diz, eleva os teus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor. Quando ela bota a confiança em Deus. Eu costumo falar que ninguém rega as árvores na Amazônia, ninguém vai botar comida na boca do passarinho. E tudo acontece, chove no tempo certo. A terra já está tão corrompida, eu acredito que muitas das vezes já chove pela misericórdia de Deus, pelos muitos cristãos, mas pelas árvores, pelos muitos animais, aves que estão no céu que Deus criou, que não tem culpa daquilo que o homem fez para se autodestruir. E nós, quem sabe, estamos tirando proveito disso. Deus amado. Estamos tirando proveito disso. Porque a Bíblia diz que ele olhou na terra e não viu mais luz. Mas se nós venhamos na presença de Deus, ele vai fazer valer. Quando nós passarmos, entrarmos numa casa, alguém convidar a gente para orar, porque está enfermo lá, tem alguém demoniado. O diabo tem que olhar e falar, eu vou sair porque agora chegou um servo do Deus Altíssimo. Ele tem que reconhecer isso. Isso daí, ele é mais ou menos. Aleluia. Ele é quase um crente. Ele está começando agora, ele tem que reconhecer a autoridade. Ele tem que ter unção na nossa vida. Mas principalmente, como bem não podemos se deixar pelo milagre que acontece. Poxa, eu olhei, o milagre aconteceu. Deus é comigo mesmo. Não, é a fé. É a fé. Aleluia. A fé é uma coisa, a salvação é outra. Para que nós não venhamos se enganar. Quando nós chegarmos naquele grande dia, a Bíblia diz que vai ter aberto um livro, dentro do livro tem outro livro e um livrinho. E somente quem está com o nome ali, aí vai provar que a sua libertação não era só em aparência, mas era em espírito também. Quando nós botar em prática a longanimidade, domínio próprio, mansidão, e não tiver mais de nós lascívia, prostituição, ódio altivo, a Bíblia diz que coisa semelhante a essa pessoa ainda não tem um dom espiritual. Deus amado. Tem que caracterizar isso. Porque quando a pessoa está no espiritismo, todo mundo vê. A figura da pessoa é outra, a geste dela é outra, as atitudes dela é outra. Tem umas que, eu digo pela minha família, muitos que serviam de espírito, já perde até a esperar no massa. E ficando também na leão seria de uma coisa. Mas a presença de Deus não. Ela exala. Ela exala. Puxa, você é crente, tem diferente. E muitas das vezes a pessoa fala, eu vou ficando, eu vou sair daqui que eu não suporto ele. E muitas das vezes a pessoa é da igreja. E o espírito que ela profetiza, o espírito que ela prega, dá a entender que a pessoa vai trabalhar e fica em casa ou ela guarda em algum lugar. Eu vou para a igreja, pega o espírito e coloca. Tem que estar com a gente. Verdade. Porque a gente olha uma hora dessa, a Bíblia diz, ainda hoje pedirão a sua alma. O que tem preparado para quem será? Pode ser dormindo, pode ser orando, pode ser no trabalho, tem gente que fala assim, puxa, ficando. Eu nunca vou me conformar com isso. Aí, a pessoa fala assim, puxa, ficando morreu, eu penso que Dona Maria, ela morreu dormindo, puxa. Essa é uma morte bonita, existe morte bonita. Ninguém sabe se ela já agonizou, se ela gritou para socorro, tentou andar para a pessoa e caiu. Puxa, morreu, porque estava até um sembrantinho nela. Mas ninguém sabe o que ela passou quando estava. Tem gente que é assim, que vai, quando eu morrer, que ela morrer dormindo. E se não orar, entregar ela na mão de Deus? Aí que está o problema. Então, muitas das vezes, olha que morte bonita, a gente estava lá vendo,
Não sabe se ela gritou, ou o suspiro tentou pegar o seu comprimido, ou tentou pegar um telefone. Então não existe morte bonita. Mas se nós, sim, botar na dança, Deus me chamar, Deus tenha piedade da minha alma, entregar sempre a nossa vida na mão, Senhor, eu vou dormir, mas guarda a minha alma enquanto eu durmo. Eu já vi uma criancinha no lugar fazendo uma oração, se eu morrer, era uma gravação. Guarda a minha alma. Se eu vier falecer dormindo. Mas muitas das vezes a pessoa se joga, estou cansada, Deus entende. Se joga lá, não sabe se está desmaiado, se está dormindo. Mas que a nossa vida venha fazer valer na nossa caminhada. Autoridade, unção, experiência, mas principalmente as vestes diferentes. Verdade. Em vez de botar a mão, eu não posso lá orar porque eu tenho que pegar meu paletó, minha gravata, não existe isso. Claro que tem unção. A pessoa diz, eu não posso ir mais, leva minha gravata. Essa pessoa é a fé dela. Mas no momento de socorro, vamos lá agora. Ih, não está de gravata, vai. O diabo vai se envergonhar. É a unção que vai fazer a diferença. Aleluia. É a unção que faz a diferença. Essas três coisas nós temos que ter. Temos que ser reconhecidos pelo nosso adversário como autoridade de Deus na terra. O diabo tinha medo de Paulo, tinha ele como autoridade. Então ele falou, eu conheço Paulo, mas vocês nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E nós podemos deixar acontecer, o que tem acontecido com muitos crentes. Muitas vezes não é o diabo falando pessoalmente, mas a vida da pessoa não flui, nada acontece de novo. É sempre luta, é sempre prova. E as autoridades, aí entra o comodismo, ela tem sensação de bem-estar, ela bota na cabeça, eu já estou salvo mesmo, isso que é importante, é porque ela não tem mais força de lutar mesmo. Ela não tem mais força para pôr em prática o que ela aprendeu. Mas que nessa noite nós venhamos almejar a salvação. A Bíblia diz, se nós buscar o reino do céu, tem mais coisas serão acrescentadas. Você está aqui com os irmãos, continua perseverando, porque eu costumo falar sempre, quando eu tenho minhas oportunidades, se está demorando é porque Deus está caprichando. Aleluia. Ele disse, pediu, não recebeu porque pediu mal. Muitas das vezes chega muita coisa adiantada em nossa vida, que nós estamos insistindo, mas não é o tempo de Deus. E lá na frente nós se lamentamos, mas que aí vai ter que carregar a cruz de qualquer jeito, porque foi a pessoa que pediu. Mas que nessa noite Deus possa abençoar a minha, a sua vida. Que Deus abençoe.